O evangelho de hoje é Mateus 9, do 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." A maioria das pessoas que segue o caminho de Deus erradamente pressupõe que os grandes pecadores, isto é, os que cometem barbaridades, não têm mais chances com Deus por causa das suas grandes transgressões. Estamos enganados quando predizemos que somente os cumpridores de todos os mandamentos têm primazia no reino dos céus. Jesus Cristo, nesse evangelho, vem nos dizer justamente o contrário. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele compara o pecador a alguém que está doente e, por isso, precisa de médico para ser curado. Jesus Cristo é o médico enviado pelo Pai para nos devolver a saúde, partindo do princípio de que todos nós precisamos de médico, pois somos doentes pelo pecado. Jesus nos chama e nos atrai para si, mesmo que estejamos sentados na coleteria de impostos, com a mente cheia de interesses pecaminosos e com 1000 planos para colocar em ação. É aí que ele nos vê e se apieda do nosso coração doente, chamando-nos com autoridade: "Segue-me." Jesus veio atrair para si os mais pecadores, e quanto mais reconhecemos o nosso pecado, mais ele olha para nós e insiste em que o acompanhemos. E quando escutamos a sua voz, nos chamando pelo nome, não conseguimos mais ficar parados no mesmo posto, fazendo as mesmas coisas e alimentando-nos de migalhas. Como Mateus, nós também nos levantamos e o seguimos, querendo, principalmente, levá-lo para perto daqueles que quem mais amamos. Em qualquer lugar ou situação em que nos encontremos, Jesus nos faz o convite para segui-lo. No entanto, ele deseja ser convidado para entrar na nossa casa e levar para lá a salvação, não importando como esteja a nossa família. O seguimento de Jesus nos motiva a negar tudo o que o mundo nos ensinou e assumir compromissos com uma vida digna de filhos e filhas de Deus. As perguntas de hoje são: você já atendeu ao chamado de Jesus?
Você se reconhece doente, necessitado de médico? Jesus veio para você? Qual é a sua postura diante daqueles que são pecadores públicos? Você acha que eles também têm direito à salvação? Você sente-se também julgado por alguém quando erra? O Evangelho de hoje nos apresenta a vocação de São Mateus. Lembremos-nos, antes de mais, do contexto em que este episódio está inserido. Segundo o Evangelho escrito pelo mesmo Mateus, Jesus deu início ao seu ministério público com o Sermão da Montanha, compreendido nos capítulos 5, 6 e 7. Em seguida, antes da escolha e do envio oficial dos 12 apóstolos, há uma espécie de intermezzo em que o Senhor realiza algumas curas e milagres, além de chamar para o seguirem de mais perto algumas pessoas em especial. E é precisamente nessa altura da vida de Cristo que nos encontramos hoje. Uma dessas vocações, pois, é a de Levi, a quem Jesus vai buscar no lugar mais inesperado, na própria coletoria em que o futuro apóstolo praticava, dia após dia, a sua corrupção. Jesus não vai buscar no templo, não vai buscar em casa, não o encontra inquieto por causa de seus pecados, nem muito menos preocupado pelo destino de sua alma. Com a ousadia da graça, Cristo o vai buscar na escuridão, para dali o tirar e pô-lo sob a luz de uma vida nova. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Porque a graça de Deus não conhece obstáculos de lugares ou condições. Ela age nas circunstâncias que os nossos cálculos humanos, tão pastoriais e ao mesmo tempo tão pouco misericordiosos, julgariam as mais inconvenientes e inapropriadas. Assim sucedeu com Levi, a quem Jesus foi resgatar sentado na coletoria de impostos, não para o deixar ali, metido nos seus negócios fraudulentos, mas para o arrancar de uma vez para sempre do pecado. E disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus sem nunca mais olhar para trás. Que seja assim a nossa conversão, decidida e corajosa, e que assim seja o nosso apostolado. Não tenhamos receio de incomodar quem ainda vive no pecado, pois não há maior misericórdia do que conduzir a vida da graça a quem vive apenas em aparência, por já estar morto interiormente. E disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Que Deus te abençoe. Bom dia.